Paz do Senhor. Está feliz com Jesus, irmão? E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Mateus capítulo 26. Nós vamos ler o verso de número 40. Quero externar a Deus meu louvor e minha gratidão poder estar aqui pela primeira vez com os irmãos, para junto nós glorificarmos o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Júlio, toda a sua casa, toda a sua família, e abençoe você que saiu da sua casa para estar aqui essa noite. Está me acompanhando o Dr. Marcos André, é um amigo, e o meu filho João Pedro, que já foi para a salinha. Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e um de 3 anos, e eu apelidei eles de Pentecoste e Fogo Puro. O Pentecoste veio comigo e o Fogo Puro ficou com a mãe. Mateus capítulo 26, verso 40. Quem achou diz amém. E voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo e disse a Pedro: nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E você diz amém. Amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. No capítulo 25 de Mateus, Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. Depois ele fala sobre o julgamento final. E no capítulo 26, a partir do verso 2, Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos. E a conversa com seus discípulos é: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa. E vocês sabem que na celebração da Páscoa o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois disso, Jesus é ungido em Betânia, revela que Judas seria o traidor, participa da última ceia com seus discípulos. E a Bíblia diz no verso 30 do capítulo 26 que após eles participarem da última ceia, Jesus canta um hino, e então Jesus vai com eles para o Monte das Oliveiras. E quando chega ali, Jesus diz para eles: hoje vocês vão ficar escandalizados comigo. Outra tradução diz: hoje eu vou servir de pedra de tropeço para vocês. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, qualquer um aqui pode ficar escandalizado com o Senhor, menos eu. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não vai só ficar escandalizado, mas como eu também te digo que antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E só para que você entenda, essa expressão galo aqui não tem nada a ver com galo de quintal. Até no filme Paixão de Cristo, que é um dos filmes mais conhecidos, aparece um galo cantando quando Pedro nega. Só que em Jerusalém até hoje é proibida a criação de galo, não se pode criar galo em Jerusalém. Então o que representa a expressão cantar do galo? O canto do galo aqui era o toque de uma trombeta que se tocava na madrugada para trocar o turno de soldados. E por ser tocada na madrugada, apelidaram ela de o canto do galo. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: antes que se toque a trombeta para trocar o turno, você já vai ter me negado 3 vezes. Pedro diz: Senhor, qualquer um aqui pode te negar, menos eu. Jesus então sai dali e vai para um lugar chamado Getsêmani com seus discípulos. Quando ele chega no Getsêmani, Jesus separa Pedro, Tiago e João
para uma conversa particular, e pela primeira vez em 33 anos de idade, em 3 anos e meio aproximadamente de ministério, você vai ver Jesus fazendo duas coisas. Primeiro, Jesus nunca havia pedido ninguém para orar por ele, com ele. Pelo contrário, as pessoas que iam até ele pediam o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. Mas pela primeira vez Jesus está dizendo: fique aqui orando por mim e orando comigo. Segunda verdade, você nunca vai ver Jesus em outro episódio revelando a tristeza do seu coração. Jesus pela primeira vez está se abrindo com 3 discípulos e dizendo: olha, eu quero que vocês fiquem aqui intercedendo por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sentindo vontade de morrer, e é por causa dessa vontade de morrer que eu quero que vocês intercedam comigo. Agora, o que Jesus está passando? É porque o episódio do Getsemane foi o pior que ele viveu antes da cruz. Porque foi no Getsemane que Jesus estava prevendo tudo que ele passaria. Ali ele viu a coroa de espinho, ali ele viu os pregos perfurando suas mãos, ali ele viu os pregos perfurando seus pés em cima um do outro, as chibatadas que ele tomaria, que na verdade todo homem castigado tomava 39 chibatadas, uma quarentena menos uma. No caso de Jesus, eles errariam uma conta de propósito. E para que você entenda, na ponta do chicote tinha 12 pontas feitas com pedaço de dente e pedaço de chumbo. Quando batia sobre a carne de Jesus, sua carne seria rasgada. Foi no Getsemane que ele está vendo a lança transpassada. Foi no Getsemane que ele está vendo a ingratidão daqueles que ele havia operado um milagre sobre a vida deles. E quando Jesus está prevendo tudo isso, a sua alma entra em desespero, e ele começa a sentir uma ânsia dentro de si, a ponto de pedir ao Pai e pedir também ao discípulo que intercedesse, porque o desejo dele é de morte. Só que a pressão está tão grande que Jesus não fica ali. Ele diz: fique orando por mim, que eu vou ali conversar sozinho com meu Pai. E ele faz uma oração que não é respondida. Ele chega diante do Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Se o Senhor tiver uma outra carta na manga que não seja cruz, eu prefiro ela. Se o Senhor tiver um outro jeito que não seja crucificação, eu prefiro esse outro jeito. Se o Senhor tiver uma outra ideia para salvar a humanidade, eu prefiro essa outra ideia. O diabo está num campo dizendo: o preço é tão alto que nem o filho está sendo capaz de pagar. Mas quando ele achou que Jesus estava desistindo, ele encerra dizendo: todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Só que depois de Jesus ficar 1 hora ali, o texto que nós acabamos de ler diz que ele volta, e os discípulos que ele pediu para interceder, eles estão dormindo. O que me chama a atenção não é os discípulos dormir. O que me chama a atenção é de quem Jesus chama a atenção. Porque a Bíblia diz que no ambiente está Pedro, Tiago e João. E o texto do verso 40 diz: e voltando para os seus, plural, discípulos, plural, os achou, plural, dormindo. Está todo mundo dormindo, mas é o texto parte para o singular, que o texto diz: porém ele disse a Pedro. A pergunta é: se estava todo mundo dormindo, por que ele só fala com Pedro? Se está todo mundo ali tirando uma soneca, por que ele se dirige só a Pedro? E a resposta está no texto. Foi Pedro que disse que não ia ficar escandalizado. Foi Pedro que disse que não o negaria. Então Jesus volta para ele e diz: espera aí, Pedro, então quer dizer que escandalizado você não fica, negar você não nega, mas orar também não ora? Você não é capaz de ficar escandalizado comigo, não é capaz de me negar, mas também não é capaz de orar? E o pior não é isso, é que esse mesmo Pedro pescava 8 horas por noite e não dormia.
Tinha dia que Pedro não pegava um peixe sequer, e ele só ia para casa depois de lavar a rede e não dormia. Pedro só dorme na hora de orar. E não está diferente de alguns que estão aqui hoje. Trabalha 12 horas por dia, 8 horas por dia, 6 horas por dia, trabalha escalado, passa a noite trabalhando, vira a noite trabalhando, trabalha com dor de dente, com dor de coluna, com bico de papagaio, com hernia de disco, trabalhou com covid, com chikungunya, trabalhou com tudo quanto é jeito. Mas na hora de orar, esse dia eu liguei para uma irmã da igreja que eu estou pastor. E eu sou um pastor meio esquisito, porque para mim faltou três cultos, não deu justificativo e está desviado. E eu falei assim: irmã, a senhora desviou da fé? Ela disse: por quê, pastor? Eu falei: porque a senhora tem 3 cultos que não vem na igreja. Ela disse: pastor, eu estou tão doente, mas tão doente. Ela pronto, morreu. Ela disse que a única coisa que eu estou conseguindo fazer é trabalhar. Eu falei: então a senhora não falta o serviço com medo do patrão mandar embora, mas esquece que quem abriu a porta foi Deus. Você está com medo do patrão, que se fechar qualquer um abre, e não tem medo do Deus, se quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. As pessoas, irmão, faz tudo o que tem que fazer, mas só dão desculpa na hora de orar. E deixa eu distribuir algumas coisas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dentro de um instituto teológico, e chegaram à seguinte conclusão: 90% dos crentes, tem crente aí, diga a glória, 90% dos crentes não oram. Sobrou quanto? Dos 10% que sobraram, pastor Júlio, 98% não consegue orar mais do que 15 minutos. E dos 2% que oram, alguns conseguem chegar a 1 hora de oração. E quer vitória, quer milagre, quer bênção, mas não ora. Eu vou te fazer uma pergunta, e seja sincero com você mesmo. Quem quer ir para o céu, diga amém. Querer não é poder. Tem gente que quer, mas não vai. Eu vou perguntar de novo: quem quer ir para o céu, diga amém. Agora, você não acha muito estranho querer ir morar com alguém que você não fala? Há um silêncio na igreja. Você quer ir para o céu morar com quem? Com quem? Mas não fala com ele. Seria a mesma coisa, a primeira vez que eu venho aqui, praticamente ninguém aqui me conhece. Acabar o culto, pastor Júlio, eu ir para a casa de alguém aqui e falar assim: irmão, a partir de hoje eu vou morar aqui. É nóis. Você vai ligar para o teu pastor e falar: aquele pastor que pregou lá é louco, está aqui na minha porta dizendo que quer morar aqui em casa. É o que você está querendo fazer com Jesus. Você não fala com ele, mas quer ir morar com ele. A pergunta é: por que os crentes não gostam de orar? E eu vou te dar algumas respostas. Primeiro, porque orar não dá ibope. Irmãos, pregar dá ibope, cantar dá ibope, tocar dá ibope. Até o pastoreio, se por exemplo, essa igreja está cheia hoje, só tem essa igreja aqui? Nesse lugar? Não, eu passei, tem 2 assembleias aqui na frente. Deve ter gente lá também, não é possível. E quem está lá porque gosta do pastor de lá. Você que está aqui gosta do pastor daqui. E não tem erro nenhum nisso, porque o estilo do pastor daqui te agradou, você está indo para o céu. O estilo do pastor de lá agradou o irmão lá, ele vai para o céu do mesmo jeito. Então o pastoreio chama uma certa atenção. Agora, oração não dá ibope, porque no quarto de oração não tem público. No quarto de oração ninguém vai dizer: nossa, está orando em hebraico. Olha que legal, está orando dentro da hermenêutica e da homilética. Está orando em ré menor, está orando em lá, está orando no tenor, está orando no soprano. Não, no quarto da oração não tem ninguém para te avaliar.
No quarto da oração não tem ninguém para dizer isso ou aquilo, porque no quarto da oração não tem público, e por isso tem gente que não ora, porque tudo que ele faz é para mostrar para alguém. No quarto da oração não tem grande, não tem pequeno, não tem pastor, não tem membro, não, todo mundo é filho. É um filho de joelho e um pai de pé no trono. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Recebe aí o que, pastor? Não tem público, não tem plateia, mas dentro de um quarto fechado tem um céu aberto. Segunda razão, eu vou terminar cedo, pastor, que é a primeira vez, para deixar um crédito. Segunda razão pela qual os crentes não gostam de orar. Segura aí para você não confundir. É porque o amor que eles têm por Jesus é frio. Olhe para mim. Eu não estou dizendo o amor que você tem pela igreja, porque você pode ficar assustado, mas é real. Tem gente que ama a igreja, mas não ama Jesus. Ai, pastor, como? Todo culto você está aqui, escola bíblica você está aqui, tiver culto de criança você está aqui, toda programação que tiver na igreja você está envolvido. Mas se você não ora, você ama a igreja, mas não ama o dono. Porque não se assuste, é possível estar na igreja todo dia longe de Deus. Porque no ambiente de glória, o irmão que estava ministrando aqui o louvor, ele falava o tempo todo sobre glória. A glória de Deus está aqui. E no ambiente de glória, pastor Júlio, até quem não é sente. Sente, irmão. Por que o ímpio vem na igreja e chora, arrepia, se emociona? Ambiente de glória. Mas qual é a diferença? É que quem só sente no ambiente, quando vai embora não sente mais nada. Agora quem tem a glória te acompanha. Isso é tão sério. Esses tempos atrás eu fui ajudar um pastor em Cariacica, a igreja dele, pastor, o altar do Senhor dava 2 igrejas da dele. E ele estava começando, eu fui ajudar ele. E na segunda semana eu cheguei de uma viagem, fui direto para a igreja, e a igreja era tão pequena que para eu pregar ele tinha que descer. E para eles terminar o culto eu tinha que descer, que não cabia nós dois no altar. Então eu estava sentado na frente, e quando o culto estava acontecendo, eu comecei a ouvir um barulho, ó glória, ó glória. Falei, rapaz, hoje tem um canela de fogo aí. Só que quando eu subi no altar, o canela de fogo era um bêbado, que estava na porta da igreja com o obreiro do lado. Quando ele subia, o obreiro encostava nele, ele sentava. Mas ele deu glória o culto inteiro. E paz, meus senhores, ele deu mais glória do que os crentes. No final da mensagem eu falei, pastor, onde esse camarada anda bebendo? Ele falou, num bar aqui. Eu falei, tem mais? Ele falou, tem. Eu falei, traz todo mundo semana que vem. Ele, por quê? Eu falei, que se um deu glória desse jeito, imagina uns 3 bêbados aqui. Aí eu te pergunto, vai para a rua, quer xingar os outros, quer ficar abraçando, quer falar um monte de coisa. Por que na igreja dá glória? Porque até o bêbado, quando entra no ambiente de glória, sente a glória. Porque no ambiente de glória, todo mundo sente a glória. Mas não é porque sente que a glória está com ele. A mesma coisa é você que ama as programações da igreja, mas não ama Jesus. Você pode estar muito envolvido com a igreja e longe de Deus. Por quê? Não fique assustado não. O adversário de nossas almas, o diabo, ele não se impressiona com o que você faz aqui dentro. O diabo fica assustado quando você vai embora e esse negócio continua. Ele não se impressiona com quem você é aqui, que você pode chorar, você pode levantar a mão, falar em língua, cair no chão, rolar, fazer o que você quiser. Ele não se impressiona. Agora você quer ver o diabo ficar endemoniado, é quando você vai para casa e a glória continua lá. Você vai para o trabalho, a glória continua lá. Você vai para a tua empresa e a glória continua lá. Por quê? Porque a glória só acompanha quem tem intimidade. Eu vou lhe provar que seu amor por Jesus está frio. Por exemplo, você pega um jovem da igreja, ele começa a namorar. De tanto orar, Jesus operou, não foi nem um milagre, foi uma maravilha. Pareceu uma irmã para ele namorar. E ele fica besta. Você liga para ele, só dá ocupado. Falando com quem? É princesa. É assim ou não é? Aí vem para a igreja, fica aqui igual um casalzinho de pombo.
E aí ele começa a mandar flor para ela. Ele mandou tanta flor que ela achou até que ia morrer. Bombom, 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 que a bichinha ficou até diabética. Aí quando sai do culto, vai igual um casalzinho de pombo pela rua. Cada um vai para sua casa. Quando chega em casa, pega o celular e liga. Ela diz que foi saudade. E o problema não é ligar, é para desligar. Que começa, não, desliga você, não, desliga você. Vamos desligar junto. Pá, quando dá 00:01, ele liga de novo. Ela diz, por que me acorda? Porque eu queria ser o primeiro a te dar bom dia. Por que faz isso? Porque está apaixonado. Aí ele dorme pensando nela, acorda pensando nela, almoça pensando nela. Por quê? Está apaixonado. E você diz que ama Jesus, só lembra dele quando precisa? Porque quem ama dorme pensando nele, acorda pensando nele, passa o dia pensando nele, passa o tempo todo envolvido com ele. Seu amor está frio. Porque se você amasse Jesus o tanto que você diz, você não passaria sequer um dia sem falar com ele. Eu descobri uma coisa esses dias, irmãos. Tem gente que está na igreja há anos pedindo a Deus a mesma coisa e Deus não dá. Você sabe por que Deus não dá? Porque essa única coisa é o único motivo que ele tem para orar. Se Deus der, ele não ora mais. Então Deus está dizendo, não vou dar, porque se eu der, ele me larga. Porque quem serve a Deus por aquilo que ele dá, o dia que der vai embora. Mas quem serve a Jesus porque ama, ele pode te dar tudo, que você entende que tudo é ele. Amor está frio. Terceiro motivo pela qual os crentes não oram. E esse vai pegar, irmão. Porque dá para fazer muita coisa em pecado na igreja. Dá para pregar em pecado, cantar em pecado, tomar ceia em pecado, fazer muita coisa em pecado. E não se assuste não. Quantas pessoas que quando você foi descobrir que ele não era aquilo que você pensava, tinha 2, 3 anos que ele estava na igreja, para lá e para cá, ministrando, pregando, cantando, tocando, revelando, fazendo tudo. Porque dom não salva ninguém. O dom que Deus te deu não te leva para o céu. O dom Deus vai cobrar. Ele nem tira de você. Se você desviar, o dom continua. O dia que você voltar, ele ativa. O dom está aí. O dom não será tirado, será cobrado. Agora, dom não dá céu para ninguém. O que te dá céu é uma vida regrada na palavra de Deus. Então escute. Dá para fazer muita coisa em pecado. Agora eu quero ver você orar em pecado. Porque eu posso chegar no altar como estou aqui hoje, ninguém me conhece, e arrotar uma santidade que eu não vivo, para dizer que eu sou santo e que você não é. Mas diante daquele que tem 7 olhos como chama de fogo, não dá para esconder nada. Aqui as coisas que você anda fazendo pode passar batido. Eu quero ver passar batido diante dele. Aí sabe o que acontece? Vou te explicar. As pessoas entram no automático. Você sabe o que fazer para dar tudo certo, e você para de orar. E aí eu quero usar uma frase do saudoso pastor Leonardo Ravenhill, que era pastor de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos e morreu no ano de 1994. Leonardo Ravenhill disse uma frase que ela marcou a minha vida e eu guardo ela no meu coração. Qual é a frase, pastor? Quem ora para de pecar, e quem peca para de orar. Só que você parou de orar e está dando tudo certo, está tudo indo bem, então você acha que está bem. E eu acrescentei algo na frase dele. O que? Quem ora para de pecar, quem peca para de orar. E eu acrescentei o seguinte: quem não ora, se não caiu, vai cair. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa desconectado de Deus, mais vulnerável você fica para o diabo. Todo mundo hoje carrega isso aqui, ó, um smartphone. Aqui a gente faz tudo, irmão. Aqui a gente faz Pix, a gente vai hoje, viaja. Eu não carrego carteira para lugar nenhum. A carteira de motorista está aqui. Tudo está aqui. Mas se acabar a bateria, serve para quê? Assim é um crente que não ora.
Se você estiver desconectado da fonte, não vai servir para mais nada. Aí alguém vai dizer: pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Porque se eu tivesse tempo, você não ia orar do mesmo jeito. Porque eu duvido que o maior empresário que tem aqui dentro dessa igreja seja mais ocupado do que Daniel, que era chefe de 120 províncias. E a Bíblia diz que mesmo sendo chefe de 120 províncias, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então não é questão de tempo, porque tempo ninguém tem, é questão de prioridade. Você faz o que é prioridade para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não oro porque eu não sei orar. Vai falar dos outros, você sabe. Irmão, ninguém precisa saber orar, é só orar. É orando que se aprende. Pastor, mas eu não sei colocar as palavras. Josué também não sabia. No dia que ele estava naquela batalha, ganha, não ganha, perde, não perde, vence, não vence, ele falou: para sol, para a lua. Quem é que movimenta, irmão? Quem estudou aí? Quem é que movimenta? A terra. Deus parou a terra, nem avisou que ele estava errado, ainda deixou escrito errado. O que? Está escrito na minha Bíblia e na sua, que Deus parou o sol e parou a lua. Deus não parou o sol, Deus parou foi a terra. Só que Deus está dizendo, só para ele entender que eu entendi o que ele quis dizer, eu vou deixar escrito que eu parei o sol e a lua e dei vitória para o meu filho. Por quê? Porque o segredo não é orar bonito, é orar. Deixa eu repartir algumas coisas e não me demoro. Biblicamente, Jesus orou 1 hora, voltou, eles estavam dormindo. Ele orou mais 1 hora, voltou, eles estavam dormindo. Ele orou mais 1 hora, voltou, eles estavam dormindo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho uma expectativa. Qual? Que todo filho meu ore no mínimo 1 hora por dia. Por isso que ele ora 1 e volta, ora 1 e volta, ora 1 e volta. Então ele está dizendo, a expectativa que eu tenho é que vocês orem no mínimo 1 hora por dia. Olhe para o seu vizinho aí e diga para ele, Deus quer você 1 hora só. Diga, tem 23 para você fazer o que você quiser, mas 1 é para ele. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu não consigo orar 1 hora. Só de pensar eu já estou cansado. Irmão, divide em 3 de 20 que dá 1. É 1 hora por dia. Pastor, mas 3 de 20? Oxi, não consigo. Então divide em 6 de 10 que dá 1. Pastor, 6 de 10 não vou conseguir. Divide em 12 de 5 que dá 1. Pastor, 12 de 5 não dá. Então morre, meu filho, que não tem mais jeito para você. 1 hora é o mínimo que Jesus espera que você ore todos os dias. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade de orar? Eu vou voltar onde eu comecei. Eu disse que 90% dos crentes não, e dos 10%, 98% oram 15, e aqui eu paro. 15 minutos de oração na questão da intimidade não serve para nada. E eu vou te explicar por quê. E não preciso nem usar a Bíblia para isso. Eu vou te fazer 2 perguntas e me responde com sinceridade. A primeira, alguém aqui foi orar, principalmente à noite, e já dormiu orando? Quem já fez isso? Confesse e deixe que alcança misericórdia. Segundo, quem aqui foi orar, independente do horário, e esqueceu o que estava orando? Esse dia eu estava orando, falei, Jesus, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque eu não lembrava o que eu estava falando. E a pergunta é, por que a gente dorme?
Esse dia eu vi um vídeo de um pastor e ele disse que uma irmã que tomava remédio tarja preta chegou para ele e disse: pastor, eu descobri um remédio mais forte do que a tarja preta. Ele disse: o quê? Ela disse: a Bíblia. Ele falou: oh, glória. Por quê, irmã? Ela falou: porque eu leio 2, 3 versículos e me dá sono. Que nem tarja preta consegue resolver o meu sono, pastor, mas a Bíblia resolve com 3 versículos. A sua carne, posso descer aqui, pastor? Que eu vou ficar mais à vontade. Escute aqui. A sua carne não gosta de orar. É por isso que toda vez que você dobra o joelho, sua carne fica louca. Você pode ver, irmão, você está fazendo os seus afazeres, sua carne está de boa. Quando você diz: eu vou orar, você começa a sentir dor no joelho, dor de cabeça. Lembra do passarinho que não comeu hoje. Lembra do cachorro que ficou com fome o dia inteiro. Lembra que tem que fazer compra, tem que pagar o boleto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Por quê? A sua carne está mandando um recado para você. E qual é o recado? Sai daqui que eu não gosto disso. Por isso que Paulo disse que ele faz o quê? Ele disse: eu pego a minha carne e faço ela minha escrava, eu esmurro ela. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é a carne que me domina, sou eu que domino ela. Ela não quer orar, mas eu obrigo ela a orar. E por que eu estou dizendo que 15 minutos não serve para nada? Porque é simples, você pode fazer o teste. Você começa a orar, irmão, você lembra de tudo, sua mente fica louca. Você lembra que não almoçou: meu Deus, eu queria comer um cachorro quente hoje, eu queria comer uma carne assada hoje, eu queria isso. E você está ali: Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu não tomei remédio hoje, Senhor, meu Deus. Você começa a lembrar de tudo, a carne fica louca. E isso dura entre 15 a 40 minutos. É a sua carne tentando te arrancar dali. Eu descobri um demônio que eu botei o nome nele. Olha, pastor, o senhor, sim. Qual é o nome dele? Espírito de inquietação. Ele só age em 2 ambientes: no culto e na oração. Você pode ver, o cabra está em casa, ele não vai beber uma vez, na igreja vai 10. Em casa toma 1 copo de água por dia, na igreja toma o galão inteiro. No cinema, fica lá 1h40 assistindo o filme. Na igreja, Jesus está no culto e ele perde Jesus o culto inteiro. Espírito de inquietação. Ele não quer você nem no culto e nem na oração. E eu vou te explicar por que isso acontece. O homem tem corpo, alma e o quê? Vamos lá. O homem tem o quê? Se você não tiver os 3, você não é gente. Pastor, eu só tenho corpo, então você não existe. Eu só tenho alma, já morreu. Porque para ser ser humano tem que ter corpo, alma e... Vamos lá. O tabernáculo tem pátio, lugar santo e santo dos santos. Eu vou começar pelo corpo. Grave o que eu vou lhe dizer hoje, que isso vai valer para a sua eternidade. Deus não fala na carne. Quem fala na carne é o homem e o diabo. Deus também não fala na alma. Deus fala no espírito. Porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. E eu vou te ensinar uma coisa. Olhe para mim. Suponha que essa moça, qual é o seu nome? Aline aqui é Deus. Eu sou o homem que vou começar a orar. Pastor, eu começo aqui na carne. Senhor, meu Deus e meu Pai. Tem uns que começam bonito: Pai querido, Pai excelso, magnífico. Sei lá como é que você começa. Mas você já percebeu que na carne a oração é chata? Por quê? Daqui 2 minutos você está repetindo o que falou 2 minutos atrás. Abençoa meu pai, minha mãe e meu patrão. Abençoa meu patrão, minha mãe e meu pai. Meu pai, meu patrão, minha mãe. A mãe do meu patrão, minha mãe, o patrão, todo mundo. É por isso que você esquece que a carne está dizendo: sai, vai embora. Você está na carne. Isso aqui demora 15, 20, 30, até 40 minutos às vezes. Só que se você continuar, sem perceber, você está andando. Andando para onde? Para onde está o trono. Daqui a pouco você sai da carne e entra na alma. O que é a alma, pastor? É quando a sua oração se envolve com a emoção. Você lembra que Deus te deu um livramento de morte, aí chora.
Lembra que fez uma cirurgia, o médico disse que você tinha pouca chance de vida e você viveu e chora. Lembra que aconteceu alguns episódios na sua vida e chora. E você acha que está no espírito, mas não, você ainda está na alma. E Deus não fala na alma, Ele fala no espírito. Agora escute, sabe qual é o problema? É que quando você chega aqui na alma, bate alguém na porta. Aí você levanta e diz: pois não, tem açúcar para emprestar? Diz: pois não, vou pegar. Você pega o açúcar, empresta e volta para a oração. Quando você volta, você vai começar onde? Na carne. E aí você está ali de novo: abençoa meu pai e minha mãe, abençoa o meu serviço, abençoa isso, abençoa. Daqui a pouco você não está lembrando de nada, mas com muito custo você vai, entra na alma e começa a chorar de novo, lembrando dos livramentos, agradecendo pela porta que Ele abriu. Aí toca o telefone. O telefone toca, você vai atender e diz: é fulano de tal? Não, foi engano. Aí você volta para orar de novo. Aonde? Você sabia que tem gente que tem anos de igreja e nunca saiu da carne? Que toda vez que ele vai orar, alguém atrapalha, alguém incomoda, alguém tira a atenção dele, alguma coisa rouba ele de Deus, porque o diabo sabe como tirar você dali, chamar a sua atenção dali, interter você com outra coisa. Quer um conselho? É por isso que a Bíblia diz: entra no quarto e fecha a porta. Para quê? Para que ninguém te incomode. Porque você vai descobrir uma coisa: quando você vencer a carne, passar pela alma e conseguir chegar no Espírito a tua oração muda, porque o Espírito de Deus leva o teu espírito a adorar Jesus Cristo. Sabe por que você nunca conseguiu chegar uma hora? Que você tem muita pressa de sair da oração. Vou te fazer uma pergunta: quem aqui já foi no médico? Vocês nunca foram no médico? Quem aqui já foi no banco? Eu te pergunto, quando você chega no banco, você é atendido diretamente? Irmão, você pode ser personalité. Se tiver um personalité lá na tua frente, você vai ter que esperar ele sair para entrar. Você pode ser amigo do médico, mas você tem que chegar lá, passar na recepção, fazer o cadastro se não tem ainda e esperar. Então você vai no médico e espera. Você vai no banco e espera. Você vai na fila de um supermercado e espera. É só na oração que você é afobado. Já percebeu que você chega lá falando tudo o que pensa, mas não ouve o que ele pensa? Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso que você abra a porta, eu preciso. E no final aquela frase poderosa: obrigado por tudo. Qual foi o dia que você entrou no ambiente da oração e falou: estou aqui? Fazendo o quê? Só te esperando. Já experimentou fazer isso? O Salmo 40 se aplica muito à paciência, né? O salmista diz: esperei com paciência no... E ele... Não, ele fez o quê? Então olha para o seu vizinho aí e diga para ele: Deus só se inclina para quem espera. Pastor, Deus não fala comigo. Claro, quando Ele vem falar, você já sumiu. Você precisa entender que oração é diálogo. É você falando e Deus também. Só que você fala tudo que pensa, tudo que acha, e não tem tempo para ouvi-lo. Não tem tempo para escutá-lo. E torna a dizer: só ora quando precisa de alguma coisa dele. Irmão, ninguém ora porque gosta, a gente ora porque precisa. E de tanto precisar, acaba gostando. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Eu tenho saudade de quando você tinha tempo para mim. Quando você não tinha pressa de sair do ambiente. Quando você queria ouvir minha voz. Quando você tinha tempo para escutar o que eu tinha para dizer. A palavra de Deus para você é saudade. Saudade de quê?
de quando Ele era o primeiro da sua vida. Quando você o amava de verdade. Ah, como eu tenho saudade de quando eu era sua maior prioridade. Ah, como eu tenho saudade de quando você me amava de verdade. Só que o tempo passou, seu amor por mim se esfriou, e eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: dá tempo de começar tudo de novo. Só que o tempo passou, você me abandonou. Só que eu te amo tanto que vim aqui atrás de você de novo. Eu tenho saudade de quando você andava por aí comigo e não se preocupava se alguém ia perceber. O quê? Você falando sozinho, e alguém até pensava que eu tinha te enlouquecido, mas é que eu estava ali. Você não se importava com quem via nós dois conversando sozinho no caminho. Porém, agora que o tempo passou, você nem lembra mais quantas vezes desço na tua casa, tentando sua atenção chamar. Só que você está tão ocupado, às vezes preso no teu celular. Quantas vezes eu venho te visitar, você finge não me ouvir. E já faz um tempo que eu tô tentando chamar a tua atenção, você nem me percebe ali. Foi por isso que eu fechei a porta, eu permiti tudo isso acontecer. Você anda falando para os outros que é diabo, macumba, inveja, mas é Deus tratando com você. Porque se a porta permanecesse aberta, nem dele você lembraria mais. Mas quando ele fecha tudo, você corre sabendo que só ele faz. Foi por isso que ele permitiu, só para não te perder. É melhor você perder a empresa, o carro, os bens, a porta, do que perder a essência que existe em você, diz o Senhor. Eu estou sentindo ele aqui. Aumenta o teclado um pouquinho para mim, que está só nós dois. Ei! Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de você. Ei! Já faz um tempo que Ele está te chamando e você só fica adiando. Mas hoje não tem pra onde você correr. Olha o que Ele está dizendo: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade. Ei, intimidade não se faz no coletivo, intimidade se faz no individual. Pastor, se eu quiser falar alguma coisa com o senhor, eu não vou chegar aqui no meio de todo mundo e vou falar, eu vou chamar o senhor lá no gabinete. Pastor, eu quero me abrir, porque intimidade é coisa de 2 a 2.
Aqui na igreja, a gente chega, pastor, e diz: Pai do Senhor, irmão, graça e paz, boa noite. Mas eu, quando chego em casa, eu não chego para minha esposa e diz: Pai do Senhor, irmã. Eu dou um beijo nela, digo que amo, chamo de meu bem, porque ali é o meu ambiente da intimidade. Aqui no coletivo você vai viver aquela coisa meio mecânica, mas é lá no individual que você se rasga. E Deus está dizendo: no coletivo você está bem, eu estou te esperando é no individual. Lembra quando você me conheceu? Você não queria saber de nada, só de Deus. Alguém dizia: tem algumas coisas para a gente fazer. Você dizia: eu prefiro estar num ambiente onde eu vou receber a presença do Senhor. Nada mais importava para você. Ele era tudo que você queria. Deixa eu dizer uma coisa: esse vazio no teu coração não é só falta de alguém, é que a presença foi embora e esse espaço não consegue ser suprido por ninguém. Você pode ter tudo, que sem Ele não vale nada. Agora você pode não ter conquistado o que você quer, mas se tem Ele na tua caminhada, tu vai ser feliz por onde você passar, porque a presença dele te completa. E eu não sei se você está sentindo, mas me parece que chegou aqui uma presença que vai tomar esse lugar, vai invadir esse lugar. Eu quero convidar todos os músicos para vir aqui agora, porque eu vou chamar meu Pai para descer nesse lugar. Onde estiver um coração aberto, Ele vai te encher. E eu profetizo nessa noite que nunca mais você vai perder. Se Deus está nessa palavra, eu profetizo aqui agora que cada metro desse ambiente seja tomado pela nuvem da glória. Se Deus está nessa palavra, eu profetizo aqui agora que onde tiver um coração aberto, seja inundado pela sua glória. Eu tô te avisando que o meu Pai chegou. Espírito Santo, vem, meu amigo, vem. Fique à vontade, porque a casa é tua. Fique à vontade, porque essa igreja é tua. Eu profetizo você que há muito tempo não sente nada, há muito tempo não fala em línguas. Sinta o renovo dele que chegou agora.